Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Ei, minha gente, nós estamos aqui no nosso debate 93 de hoje. A situação não é fácil pra ninguém, hein? Não tá fácil pra ninguém, mas quando você vê uma situação como essa aqui, aí você percebe o que é complicado, o que é difícil, o que é sofrido. Há muita gente que acha que tá sofrendo. Ah, minha vida tá ruim, minha vida tá isso, minha vida tá aquilo, mas não sabe às vezes o que é uma tragédia dentro de casa. Não sabe, por exemplo, o que diz a nossa ouvinte aqui, ó: perdi meu filho e tudo que mais quero é entender por quê. A situação é de confrontar com uma realidade difícil, mas muito difícil, de procurar entender de todas as formas a razão por que isso aconteceu, por que isso está acontecendo, por que eu estou enfrentando um momento como esse. E ela diz: por mais que eu busque explicações, eu não consigo deixar de sentir a dor da perda sem motivo. É aquela dor que a pessoa vai buscando razão, como não encontra razão, compreende que está sofrendo sem que haja um motivo explícito, né? É errado querer entender tudo o que nos acontece? Como aceitar as tragédias em nossas vidas e cá entre nós? Essa é uma questão que nós temos que aprender diariamente, hein? Como aceitar? Porque tem coisa que não tem jeito, tem coisa que você fez e aí você tem resultado do que você fez. Agora tem coisa que você não fez. E aí, se você não fez, como é que vai fazer? Como é que lida com isso? Aí você vai ficar se martirizando a vida inteira, vai ficar sofrendo a vida inteira, vai ficar se entristecendo a vida inteira, ou chega uma hora que dá uma virada nessa história e pela graça de Deus você segue adiante. Não é dizendo que não aconteceu nada, estou muito bem. Não, é sabendo o que aconteceu, administrando o que aconteceu, buscando a misericórdia de Deus, buscando a graça de Deus, mas seguindo adiante. Qual a melhor forma de lidar com a saudade de alguém que nunca mais irá voltar? É possível voltar a ter esperança a despeito dessa dor que não acaba nunca? O que você acha? Difícil, né, gente? Tema difícil, hein? Quero, por favor, pedir a sua participação junto com a gente no programa de hoje. E é sempre muito bom porque você, com a sua experiência, você com a sua pergunta, você com seu questionamento, vai nos ajudando a construir o Debate 93 a partir de agora. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Reverendo Léo de Alcântara, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O seu destaque, a sua palavra inicial aqui está dentro dessa frase que abre o e-mail da nossa ouvinte, né? Perdi meu filho e tudo que mais quero é entender por quê. Bom dia, amado JR, bom dia, amados ouvintes que nos dão a oportunidade de poder chegar no seu lar, no seu carro, e aos demais batedores que estão conosco. JR, estamos diante de uma questão emblemática, diante de uma pergunta muito emblemática: perdi meu filho e tudo que mais quero é entender o porquê. Eu creio que é muito difícil trazer uma resposta para a nossa ouvinte. Contudo, nós precisamos entender que as coisas na vida, elas nem sempre trarão respostas que poderão satisfazer os nossos corações. Porque as coisas que não são reveladas são para Deus, as coisas que são reveladas são para nós. E o nosso entendimento é que não é revelado o porquê da morte desse filho tão amado por essa ouvinte, mas o que nós entendemos aqui é que a consequência da morte, ou causa e consequência da morte, é o pecado. As pessoas morrem
porque naturalmente nasceram pecadoras. Elas não estão morrendo por causa de um pecado específico. Todos morrem porque pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a própria morte. Mas o que eu também entendo aqui, JR, é que essa ouvinte... ela está procurando uma resposta para satisfazer o seu coração angustiado, como se ela fosse culpada pela própria morte do seu filho. Mas ninguém é culpado pela morte de ninguém. Nós sabemos biblicamente que ao homem, ao ser humano, a todos nós, está determinado a morrer um dia. O Salmo 139, no verso de número 16, é claríssimo quando faz a seguinte afirmação: todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus, quando nenhum deles ainda existia. Então eu creio que o filho dessa ouvinte morreu porque chegou o dia dele. Não porque, vamos dizer, que ele foi atropelado, que ele passou por alguma circunstância difícil e veio a morte como uma enfermidade. Não penso isso. Porque nós morremos porque os nossos dias chegaram. Muito bem. Apóstolo Alexandre Macedo, muito bom dia, pastor. Seja bem-vindo. Quero ouvir também a sua opinião. A nossa ouvinte é um e-mail sofrido, né? Perdi meu filho e tudo que mais quero é entender por quê. Talvez seja essa a ideia de tentar de alguma forma amenizar a dor, aliviar este sofrimento que atinge o coração dessa nossa ouvinte. Qual é a sua palavra para ela inicialmente, apóstolo Alexandre? Bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes, os nossos debatedores. A minha palavra inicial é que, na verdade, nós não sentimos a dor por eles sem nós, mas nós sentimos a dor de nós sem eles. É o caso dela, né? E acredito que a única maneira de nos consolarmos, realmente, se é que há consolo, vamos falar em termos de palavra humana, é nos agarrarmos na palavra de Deus quando diz que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Nós não vemos na Bíblia Jesus Cristo sentindo nenhum tipo de compaixão para aqueles que partiram para estar com o Pai. Porque nós somos passagem aqui, somos peregrinos, estamos presos aqui. Mas quando ela entender, e até um exemplo clássico de Davi, quando a Bíblia fala que Davi jejuava por um filho dele, e quando esse filho vem a morrer, Davi se alimenta, toma um banho, vai adorar, a turma no palácio, ninguém entendeu. E aí Davi diz algo que é tremendo para nós, porque nós sempre pensamos o seguinte: bom, nós vamos na frente, porque a herança primeiro tem que ser nossa, não dos nossos filhos. Então, quando isso acontece, nós não conseguimos administrar. Só que Davi diz o seguinte: enquanto o menino vivia, orava e jejuava eu. Mas agora que ele foi, ele diz: eu vou ao encontro dele. Davi sabia que mais cedo ou mais tarde ele se encontraria na glória com seu filho. E eu creio que essa mãe precisa se alimentar dessa esperança, há de ter o reencontro. Pastor Jorge Macedo, muito bom dia, seja bem-vindo. Também a sua palavra inicial sobre esse assunto, querido. Bom dia, JR, e a todos os ouvintes da 93, um forte abraço, beijo no coração, os debatedores. É um assunto complexo, porque quando nós trazemos, né, para o lado humano, não tem explicação. É difícil poder consolar uma pessoa, humanamente falando, que perdeu o seu filho. Aquilo ali, para ela, era mais do que qualquer tesouro, era mais do que qualquer bem precioso aqui na terra. Então, quando a pessoa perde um ente querido, neste grau, como filho, ele sofre um choque. A pessoa fica meio que, por que isso aconteceu na minha vida? Podia acontecer na vida de outro, mas a minha vida eu não aceito. E para você entender, tentar entender e consolar essa pessoa, eu já fiz alguns sepultamentos e a gente encontra isso lá no cerimonial. Depois do cerimonial, a pessoa procura-nos para poder ver se nós temos algum tipo de explicação para aquilo, mas não conseguimos. Eu acho que é por isso que está inserido na Bíblia, quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. É apta o quê? Para discernir, quer dizer, ela vai lá onde o homem não pode ir. E esse consolo, a única forma de encontrarmos uma palavra para essa pessoa, na ajuda humana,
nós tentarmos ir para a Bíblia e fazer ela entender que aquilo ali é uma consequência de quem está vivo. É algo que somente Deus pode dar uma explicação e o Espírito Santo pode consolar. É um ciclo que você tem que entender. Agora, como explicar alguma coisa, e eu costumo dizer que só sabe a dor da ferida quem tem ela. Doutora Marluce Neri é a nossa menina da mesa de hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda. Por favor, sua palavra sobre esse assunto. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores. É um assunto triste para a gente estar falando aqui, mas a gente traz aqui um pouco da nossa contribuição para essa nossa ouvinte, né? E como psicóloga, a primeira palavra é que todo mundo que perde, qualquer pessoa que venha perder alguém, principalmente um filho, né? Precisa de um suporte, vai precisar de ajuda, sim. Muitos cristãos falam assim, mas vai para a igreja e vai. Não, você não precisa transferir essa dor. Eu costumo dizer o seguinte, a dor, ela é intensa, ela é grande, mas ela passa, a saudade não. A dor passa, mas a saudade não. E dentro dessa dor, a gente precisa, quem perde, se conscientizar de que você vai passar por várias etapas. Você vai ter o primeiro impacto da perda, você vai ter um anestesiamento da alma, como se nada mais valesse a pena, você vai ter tristeza, você vai se angustiar, você vai ter raiva, você vai ter culpa, e esses sentimentos são muito saudáveis, embora muitos não pareça, mas é saudável você passar por cada etapa dessa perda, que a gente chama de elaboração do luto, para que você enxergue uma nova, que tenha uma nova visão da sua própria vida. Porque uma mãe não está preparada para perder filho, tá certo? E ela tem uma história com esse filho, ela tem uma idealização dessa espera desse filho, mas essa elaboração do luto, ela tem que acontecer. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. Hoje a pesquisa pergunta se você conhece alguém que não consegue aceitar a morte de um ente querido. Por telefone, 80% dos nossos ouvintes conhecem. No nosso site, 74% deles também conhecem. E no WhatsApp, telefone 968038319, um dos nossos ouvintes conta, olha, eu perdi a minha filha há 4 anos. Ele não conta como, mas ele disse que ela faleceu dentro da igreja. E ele diz, eu acredito que tudo que Deus faz é perfeito, mas tem horas que eu queria muito saber o porquê. Ao mesmo tempo, eu tenho fé que eu irei vê-la novamente quando chegar o arrebatamento, mas confesso que ainda dói. Participação dos nossos ouvintes aqui no Facebook da 93 FM também, uma delas dizendo, olha, conheço sim, a minha avó não aceita a morte do meu tio. Outra ouvinte dizendo, eu sou até hoje não aceito a morte do meu primo e nem do meu tio. Outro ouvinte dizendo, eu mesmo perdi meu pai há 2 meses e meio e não consigo aceitar essa dor, porque meu pai faleceu de um câncer maldito que o levou em 12 dias, ele não teve chance de saber antes para lutar. Me sinto como Deus estivesse me castigando, levando o meu bem maior. Outra ouvinte aqui dizendo, JR, ontem perdi 2 jovens amigos e até agora nós não conseguimos aceitar, está doendo muito. Sei que o salário do pecado é a morte, mas é tão difícil aceitar que 2 jovens tão cheios de vida se foram. Peço que vocês orem por essas 2 famílias que estão sofrendo muito, por essas 2 perdas, para que o Espírito Santo do Senhor venha consolar toda a família. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes. O que a gente lê e o que a gente observa, daqui a pouquinho vou continuar lendo aqui, estou lendo o Facebook da 93 FM, onde você pode encontrar aqui a foto dos nossos debatedores, aqui ao lado do nosso irmão Harold de Oliveira, eu também estou aqui ao lado desses queridos irmãos, você pode curtir, compartilhar e também trazer a sua história, e nós estamos lendo essas histórias aqui, porque elas são tristes, elas são sofridas, mas elas são reais, e para passar por essa etapa nós temos que encarar a realidade. E a gente não pode fingir que não aconteceu. Não são raros os casos de pessoas que resolvem fingir que nada aconteceu. Então a pessoa diz o seguinte, olha, para mim ele não morreu, ele está viajando. E aí coloca isso na cabeça, não desarruma o quarto,
deixa tudo arrumadinho, varre e passa, deixa tudo bonitinho, como sempre esteve, alimentando a expectativa de uma volta que a pessoa sabe que não haverá. Enquanto isso, as enfermidades da alma, né, e do espírito, da mente, elas começam a criar suas raízes e pode ser que chegue um ponto que isso não tenha mais condições de volta. Quero expor esse assunto e os microfones estão abertos para os companheiros participarem, porque a nossa ouvinte continua: por mais que eu busque explicações, não consigo deixar de sentir a dor da perda sem motivo. É errado querer entender tudo o que nos acontece? Como aceitar as tragédias em nossas vidas? Continua perguntando a nossa querida ouvinte. JR, a questão toda é um mistério. Nós podermos entender essas razões. E eu não entendo que a pessoa morre por acaso. Eu entendo que há um propósito pela qual ela parte. Esse propósito Deus o sabe. Porque na realidade eu creio que Deus está no controle da própria existência humana. E quero ficar aqui com as palavras de Salomão, quando ele diz: eu tenho por mais felizes aqueles que morreram do que aqueles que estão vivos, e muito mais felizes aqueles que nem chegaram a nascer. Nós não podemos dizer nada a respeito do que essas vidas seriam se elas continuassem a viver. Se Deus as chamou, Deus sabe o que faz. Dói, é difícil. A gente sente mesmo. Mas a realidade da vida é que há um propósito muito elevado, um propósito que nós não sabemos, mas um propósito que nós entendemos claramente, com toda a dor que sentimos. O que Deus faz é bom. Se não entendemos agora, por certo, haveremos de entender mais tarde. O que acontece, o JR colocou muito bem sobre a extensão desse luto, né? A pessoa que não arruma realmente as coisas do morto, roupas, armários, o quarto, não é? Como se fosse um altar. E isso pode interferir na própria elaboração dessa perda. Então, é bom que a pessoa procure ajuda se ela não consegue fazer esse tipo de coisa. A gente chama de negação. Então, ela nega que essa pessoa partiu. É duro? É duro perder, é duro você construir uma história com aquela pessoa. Antes desse filho nascer, houve uma expectativa toda em cima, não é? Então, é difícil, mas essa negação de que essa pessoa não vem mais, essa pessoa ela não vai fazer mais parte da minha história, eu não posso construir mais nada junto com essa pessoa. Essas fantasias, essas questões é que trazem mais sofrimento, entendeu? Então, a partir do momento que a mãe fala, a mãe expressa, pode entrar para grupos, por exemplo, de ajuda de mães que perderam seus filhos, para poder entender a dor do outro, não é? A maneira e as circunstâncias que esse filho partiu, isso tudo influencia eu diria assim, no consolo, né, do coração de quem perdeu alguém querido. Aqui eu acredito que ela seja evangélica, aqui a família, né? Mas é claro que a gente nunca vai pedir para não chorar, tem mais que chorar. Agora, eu acho que uma das maneiras de encontrar o consolo é chorar enquanto vê esse filho na glória, na presença de Deus. E nós, na verdade, criamos a nossa vida, e quando os filhos chegam, parece que ele se torna a nossa vida. Como muitos fazem do seu casamento a sua vida, fazem da sua família a sua vida, e deixam de viver. E o que é mais interessante é que nós passamos o tempo todo dizendo o seguinte: olha, o céu é isso, o céu é aquilo, a presença de Deus. E quando acontece essa situação, nós dizemos: olha, eu não aceito que ele esteja na plenitude com Deus. Eu queria que ele estivesse ainda aqui sofrendo. Afinal de contas, o discurso é diferente da prática? Olha, como administrar isso? Uma de nossos ouvintes diz: eu acredito que precisamos aceitar quando um ente se vai, do contrário, não podemos ficar bem. Ficando presos à não aceitação. É natural viver o luto por um tempo, mas não estenda isso por toda a sua vida. Aqueles que se foram, deles nós devemos guardar boas lembranças, diz aqui Elizabeth. O Felipe diz: JR, eu me chamo Felipe, e exatos 46 dias perdi o meu irmão por um erro fatal
numa manifestação onde moramos. E minha mãe, que não é conhecedora da palavra, está sofrendo demais. E esse debate será essencial para mim, para ela e para os meus outros irmãos. Compartilha um dos nossos queridos ouvintes. Foi falado aqui sobre a questão do consolo e, enfim, uma das nossas ouvintes diz: eu perdi o meu filho tem 20 dias, ele tinha 23 anos, morreu afogado, eu não consigo aceitar a perda, eu fico tentando entender o porquê. Ele era um rapaz cheio de vida, fazia faculdade de Direito, trabalhava, tinha muita vontade de viver e 3 dias antes ele tinha aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu fico sem entender porque Deus permitiu. E aí entra a questão de quem não sabe consolar e do que fala. Ela diz, inclusive, tem muitos irmãos em Cristo que dizem para mim que isso é um castigo pelos meus erros do passado. Devemos entender, e às vezes eu fico pensando, analisando algumas coisas que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eu sei aquilo que eu estou vivendo agora. Daqui a 1 minuto eu não sei o que vai acontecer. Eu conheço aquilo que foi do passado e tenho lembranças. Agora, como entender a morte de um ente querido? Primeiro, se a pessoa não souber lidar com isto, vai trazer traumas e sequelas seríssimas para a sua vida, tanto familiar, tanto conjugal, também no casamento e também para lidar com os outros filhos. Isso aí mexe com as emoções, mexe com o nosso psique, mexe com o nosso coração. Como resolver esse problema? Humanamente falando, não tem como resolver. Não tem, por mais que você chegue perto de uma pessoa e tente dar uma explicação a ela, ela pode até tentar aceitar aquela explicação e aquele conselho e tentar viver aquilo. Mas se não tiver uma intervenção divina, se não houver uma intervenção do céu, não houver uma intervenção do Espírito Santo, que é aquele que consola, é aquele que sabe, entendendo? Fazendo ela entender que Deus tem seus propósitos. Deus, ele sabe o que vai acontecer daqui 100 anos. Ele sabe, antes mesmo de qualquer um de nós que estamos na mesa ter nascido, ele já sabia. Então, a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Se Deus levou o filho dela com toda certeza, porque ele já sabia que mais na frente alguma coisa poderia acontecer de pior. E agora, pelo que eu vejo aqui, deve ser um menino, né, o JR? Né, uma criança. E ela tem que colocar no coração dela que um dia, tá? Que um dia, a Bíblia diz, tá? Que um dia nós estaremos para todo sempre na glória. A Bíblia diz que quando morremos, o Espírito volta para Deus. Por que volta para Deus? Primeiro, porque foi ele que nos deu o Espírito. Ele é o dono, ele é o nosso dono. Então nós, quando queremos questionar isso, como Jó fez, o Senhor diz: tu quer entender uma coisa que você não viveu? Você quer entender uma coisa que para você, humanamente falando, não tem explicação? Confia em mim, Jó. Então confia no Senhor, mamãe, viu? Entrega o Senhor esse problema, esse dilema que você está vivendo agora. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, a partir de hoje, ele vai começar uma obra de restauração na sua vida. Para essa mãe que perdeu o filho numa manifestação, conforme lido, de maneira fatal, um erro, esse nosso ouvinte que é cristão está acompanhando a gente, dizendo: olha, mamãe está aqui ouvindo, meus irmãos também, e de uma forma especial Deus está preparando tudo isso para consolar, não é? Jesus disse de uma forma muito clara, depois de afirmar para os seus discípulos sobre a sua própria morte, ele estava falando da sua morte, da separação entre ele e os discípulos, e é óbvio que os discípulos ficaram perturbados, porque ele diz: não se perturbem, não se turbe o vosso coração.
Depois ele diz: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E mais adiante ele fala: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o outro Consolador. Então, as palavras, elas podem ser muito importantes, mas as palavras, elas não resolvem. Elas podem amenizar, mas o Espírito Santo de Deus é quem resolve. É quem resolve. Então, é difícil, né? Porque vocês estão ouvindo aqui, e o rádio, uma das grandes vantagens que o rádio tem sobre outros veículos e sobre outros meios, é que o rádio denuncia com a voz. O semblante pode mexer, a gente pode ser enganado pelo semblante, mas a voz denuncia. Então você pode ouvir pelas vozes aqui o quanto este assunto é delicado, é sofrido, é difícil, o quanto falta aqui hoje uma pitada de bom humor, e não haverá isso hoje, porque é muito difícil lidar com essa dor, especialmente quando a gente calça sandálias das pessoas e imagina. A gente só imagina. Né? A gente não pode dizer que eu sinto igual. Imagina, porque cada um vai sentir uma dor diferente. Todos nós já sentimos dores e sentimos ainda, mas as nossas dores, apesar de serem eventualmente 10 pessoas faleceram no mesmo acidente de ônibus, você vai ter 10 famílias sentindo dores completamente diferentes. E hoje são milhares. Está aqui em 1 Coríntios, aos Coríntios, apóstolo Paulo, dando um conselho, eu creio que é até um conselho, 51 e 52, e para essa mãe também diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Guarde essa palavra, mãe, transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Guarde esta palavra, incorruptíveis. E nós seremos transformados. Eu sei que é difícil aceitar a perda de um ente querido, chegado como um filho, mas quando nós trazemos para a luz da Bíblia, entendemos que esta pessoa que partiu, ela vai ter um corpo transformado, mudado. Isso traz um pouco de consolo para nossas vidas. O que eu também olho para essa mãe é que, na verdade, é uma dor que não tem solução, porque envolve sentimento. E o nosso sentimento é alimentado pelo sentir. Então, eu entendo que a única maneira de alguém que passa por esse drama vencer o sentimento, ao invés de entender a dor da perda, é entender a oportunidade de dar, de oferecer. Deus, eu te ofereço meu filho, ele veio, viveu esse tempo, ele é teu, porque a palavra diz que todos nós, toda a nossa vida pertence a ele. Então eu creio que a única maneira de romper com a dor da perda é superando pela alegria do dar, do entregar, do Davi oferecer. fez isso. Uma de nossas queridas ouvintes, ela nos disse o seguinte: meu filho era militar, 20 anos e uma vida inteira pela frente, saiu de casa um dia e não voltou. Ninguém sabe o que aconteceu e tem 7 anos que eu não tenho ele comigo. Como conviver com a dúvida? Como conviver com a ausência? Eu respondo que o Senhor tem me sustentado. Só Ele e o seu Espírito Santo para nos confortar, diz uma querida ouvinte, mãe de um jovem de 20 anos, que há 7 anos ela não tem notícias dele. Militar, desaparecido, tem dúvida, tem saudade, tem ausência, tem muitas dores. Olha, quando eu falo aqui de suporte, né? E o JR colocou muito bem, os pastores aqui, só o Espírito Santo consola. Quando eu falo de suporte, o suporte psicológico, procurar grupos, isso é importante, porque quem partiu não vai estar mais aqui, claro, mas quem fica é que vive essa dor. Esses laços afetivos, você veja bem, quando a gente sabe de uma notícia que não está tão perto da gente, né, de morte e alguma fatalidade, algum acidente, você sente sim, você chora por aquelas famílias, mas para a gente fica mais fácil
sair dessa dor, desse sentimento. Quando a gente tem laço afetivo, quando a gente tem proximidade, quando a gente tem vínculo com essa pessoa, é claro que é muito mais intenso. Algo que eu quero ressaltar aqui para essa mãe, e para ouvintes que já falaram aqui que meu irmão partiu, é que mãe, a alegria que a gente precisa ter é a alegria de você ter tido esse filho por esse tempo. Se foi Deus assim permitiu. Você estava falando o pastor estava falando de quanto esse filho é importante, né? Mas assim, eu ouvi isso até da nossa missionária Edmé Williams, que perdeu a sua única filha, e ela falou: eu tive minha filha por 25 anos comigo. Assim ela conseguiu tá elaborando a dor dela, e ela sempre fala que a saudade não passa, né? E uma coisa é não esquecer dos outros filhos, porque a família toda continua sofrendo. Então tem outros irmãos, mãe, que tá sofrendo também. Quem tá mais forte nesse momento vai suportar um pouco mais a fraqueza do outro. Então é importante que essa família se apoie nesse momento, porque o irmão foi embora, mas existe esse outro filho que precisa dessa ajuda, que precisa também desse apoio, que precisa também ser consolado, né? E nós mães, eu sou mãe, né, de 2 filhas, então a gente tira, é claro que vem do Senhor, né? A alegria do Senhor é a minha força vem do Senhor, mas nós precisamos ser mais fortes nesse momento, não bancar super-heroína, não, né? Por isso que a gente busca ajuda de outras pessoas, mas saber que nós temos um outro filho que precisa ser consolado nesse momento. Quando nós falamos que o Paráclito, o Espírito, é aquele que traz o consolo, e ele só vai poder de fato trazer consolo aos nossos corações se nós deixarmos que ele console os nossos corações. E deixar que o Espírito console aos nossos corações é saber que Deus está na direção de todos os seres humanos, e de que todos os seres humanos, eles têm um dia para morrer. Se morre novo, se morre velho, o inconformismo sempre será o mesmo, porque na realidade nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver. Por isso nós sentimos essa dor da separação, essa dor que a morte causa. Mas se nós cremos que Deus é bom, que Deus é misericordioso, mesmo levando aquelas pessoas que nós amamos, precisamos crer que Deus ainda continua fazendo o melhor, porque Ele é Pai. E como Pai, Ele sente as nossas dores, sente. Mas como Pai, Ele sabe o que é melhor para os seus filhos, por mais difícil que isso possa ser para nós, Deus sabe. Mas eu queria acrescentar só uma última coisa, JR, demais debatedores, ouvintes, para dizer a vocês que ninguém é culpado pela morte de ninguém. Não se julgue, tenha paz no seu coração. Nenhuma maldição desceu sobre a tua casa, nenhuma maldição desceu sobre a sua vida, e nem Deus está castigando você por algum pecado que você tenha cometido, porque Deus castigou os nossos pecados em Cristo Jesus e Ele levou. Isso é muito maligno, é uma voz maligna quando diz que você é culpado pela morte do seu familiar. Você não é, não será e nunca foi culpado. O que traz a consequência do pecado é a morte. E a resposta para a morte é crer nesse Deus de bondade revelado através de Jesus Cristo. Nessa linha, uma das nossas queridas ouvintes aqui traz a sua palavra sobre esse assunto, dizendo: olha, conheço uma mãe que perdeu seu filho brutalmente, assassinado a pauladas, segundo a pessoa que nos escreve, porque ele era homossexual. Essa mãe não admitia que o filho fosse homossexual e um dia, no momento de discussão e raiva, disse que preferia vê-lo morto. E até hoje ela não aceita de maneira alguma a morte do filho, que na época tinha apenas 15 anos, um ouvinte de Campo Grande acompanhando a gente. O que acontece? Esta culpa, ela se sobrepõe até a razão, até a qualquer outro tipo de pensamento, né? Porque a pessoa diz: olha, mas eu disse que eu preferia vê-lo morto, aí ele morreu. Então ele morreu porque eu disse que eu preferia vê-lo morto. A pessoa cria uma ação e reação para a palavra dela como se isso fosse possível.
E essa palavra que o reverendo Lael nos traz, querido ouvinte, também traz para você. É para você entender. Ainda que você tenha dito isso, meu Deus do céu, se Deus levasse em conta as bobagens que a gente fala, nós estaríamos perdidos. Quantas pessoas desejam a morte do outro, falam, e quando não falam, pensam. E quando não pensam, reagem de uma forma tão grossa, tão impressionante, que você precisa ter muito cuidado com isso. Ao mesmo tempo, peraí, não vá se culpar por conta disso. Ninguém poderia fazer isso por conta do que você disse. O que aconteceu é um absurdo. Ninguém pode morrer a pauladas por motivo algum. Nenhum de nós vai querer, e eu tenho certeza que eu falo em nome dos companheiros que estão aqui no nosso estúdio, pelo menos, nenhum de nós vai querer a morte de qualquer pessoa. Nenhum de nós vai desejar isso. Então, ouvinte, ainda que seu filho tenha feito esta opção com a qual você teve muita dificuldade, da qual você discordou, e trouxe isso para que ele soubesse da sua discordância, ele não morreu por causa disso. Morreu por causa de gente que não sabe o que faz, de gente bruta, de gente grossa, de gente irresponsável, de gente assassina. Gente como esses devem ser presos e devem ser julgados e devem ser condenados. Nenhum de nós vai encorajar qualquer tipo de violência a qualquer pessoa por qualquer opção. Não, eu não quero ser crente, morre. Não, eu quero ser isso, morre. Que história é essa? Nenhum de nós quer isso. Agora, o assunto aqui é o seguinte: não guarde isso no seu coração como um peso. Guarde essa palavra que o pastor trouxe aqui para você. Você não é culpada pelo que aconteceu. É hora de buscar o consolo que só pode vir da parte de Deus. Para alguns o peso é a culpa, para outros o peso é por achar que a pessoa não merecia. Um ouvinte diz assim: eu perdi a minha irmã 10 dias após ela completar 18 anos, e isso já tem 9 anos. A minha irmã sofria de câncer nos pulmões, apesar de ter hábitos saudáveis, já que nós fomos criados na igreja. A minha mãe era diaconisa, mas ela saiu da igreja e jamais voltou. Eu fiquei muito revoltado na época, mas hoje eu estou na igreja novamente, porque entendo que os planos de Deus são muito maiores que os meus, mas, infelizmente, nada faz a minha mãe aceitar o que aconteceu e muito menos voltar para a igreja. Eu sempre oro para que ela volte, mas é muito difícil tocar nesse assunto com ela, porque ela diz que a minha irmã nunca fez nada para merecer o que aconteceu com ela. Nessa linha eu quero agradecer os nossos ouvintes, porque uma delas, a Maria Célia, dizendo: orando por esse debate, porque sei que o Espírito Santo de Deus está trabalhando agora. Amém. Diz a nossa querida ouvinte. As histórias continuam, minha gente, como essas que nós estamos ouvindo aqui, que são de arrepiar. Ouvinte dizendo: a minha nora não superou a morte do avô, mesmo sendo assistente social, lidando sempre com esses assuntos. A vida dela acabou quando a avó morreu. Até o seu casamento não resistiu contra ela. Outra ouvinte dizendo: tinha ficado viúva e a dor estava recente quando em 24 dias perdi 2 filhos, um de 16 e outro de 18. Quando perdi o esposo achei uma dor horrível, mas perder filhos é quase insuportável. Mas eu ainda tinha 3 filhos que precisavam de mim. Então me lancei aos pés do Senhor, e quando a dor parecia não acabar, eu senti o Senhor me abraçando e me fortalecendo. Hoje consigo falar e até ajudar outras pessoas. A dor não existe mais, apenas ficou a saudade. JR, uma outra questão que está falando aqui muito ao meu coração, nesse inconformismo, nessa dor, nesse sofrimento. Eu confesso a você que eu já estou sentindo um pouco de dor aqui, de tratar de um assunto que mexe com todos nós, e crendo na unção, na direção, no consolo do próprio Espírito Santo para esses irmãos amados que estão sofrendo. Mas uma coisa é bem verdade, eu gostaria que você refletisse: será que nós só amamos a Deus quando as coisas vão bem? Será que o nosso amor para com Deus não lhe permite fazer o que Ele quer, o que Ele deseja? O que Ele faz, nós reconhecemos que é bom, porque o nosso Deus não é um Deus de maldade, não é um Deus perverso, não é um Deus que nos trata segundo o que nós merecemos,
Nós temos que excluir isso da nossa vida, porque o Salmo de número 103, verso 10, o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades, não retribui segundo os nossos pecados, porque é Deus de amor. Mas nós amamos a Deus independente do que Ele faz com a nossa vida. E nós continuaremos amando a Deus por aquilo que Ele é. Nós amamos porque sabemos que Ele é Pai. Quando Ele deu o seu Filho para morrer por nós, será que isto também não pesou no seu coração? Ele que nos fez com esse sentimento, será que também não é esse sentimento dentro dos seus atributos comunicáveis que Ele também sente dor? O Senhor também sentiu dor, mas a dor dele trouxe alívio para as nossas almas ao saber que Cristo morreu por nós para que nós tivéssemos vida. Eu creio que nenhum desses filhos amados, queridos, estão mortos, mas estão com o Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e eu também viverei. Inclusive o próprio Deus sabe o que é perder um filho, né? Ele perdeu dele por nós. Então ele sabe da tua luta. Agora, eu sempre, quando diante dessas situações de perda, de ver alguém que nós reputamos como pessoas amadas e queridas partindo, eu me agarro ao texto de Isaías 57, versículo 1. Pois a Bíblia diz assim: pois o justo é levado antes que venha o mal. Amém. E entra na paz. Então eu creio que essa seja talvez a palavra que venha ao coração desses que estão ouvindo agora, JR. De entender o seguinte: olha, eu não sei o futuro, o que iria acontecer lá na frente, nós não sabemos. E essa palavra então vem para dizer: olha, agradeça. Agradeça porque em meio à dor há um livramento. E em meio a esse livramento nós podemos ter uma esperança, que é isso que nos alimenta. A certeza que um dia nos encontraremos com aqueles que partiram no Senhor, aqueles que estão já na presença dele, e nós vamos nos encontrar com ele. Então eu me alegro com o céu e vou me alegrar no céu, porque eu vou encontrar pessoas que eu amei, que partiram e que já estão lá. Eu já tive algumas perdas na minha família, perdas difíceis, e só em um assunto está discorrendo, o pastor a gente já vê o estado de sentimento. Imagine uma pessoa que viveu isso. Meu Deus. Que viveu. Então essa mãe realmente, ela está atravessando um período muito difícil na sua vida. Tem coisas que nós não entendemos agora, mas vamos, entender depois. São coisas que estão dentro dos desígnios de Deus. Ele é quem deu esse filho a ela, o mesmo a tomou. Davi, ele se vestiu de saco, ele jejuou, ele orou, ele pediu, ele se isolou, mas quando o Senhor levou seu filho, o que ele faz? Ele vai comer, ele vai se alegrar, porque ele entendeu que Deus fez o melhor, que Deus fez aquilo que ele tinha que fazer. É difícil entender isso. E o JR, eu estava tentando entender. Eu tenho uma irmã que tem 53 anos. Ela se formou, casou, tem 3 filhos, casou os 3 filhos, e ela tem um problema, ela tem uma doença que em meio de 1 milhão dá em uma pessoa só. E a minha irmã, ela sempre esteve na igreja. Eu nunca vi a minha irmã se alterar, uma pessoa boa, de boa índole. E depois de casada, já com 40 anos, vem essa enfermidade. Ela já está há mais de 10 anos com essa enfermidade, já está atrofiando, hoje já não fala, se alimenta. Aí nós, os irmãos, tentamos entender por que ela está assim. Se ela sempre foi uma pessoa que deu testemunho, é crente, por quê? Mas eu costumo dizer que Deus não se entende, Deus se obedece. Então, o único meio e caminho para essa mãe é lógico, evidente, nós não podemos fazer nada. Os ouvintes que estão aí não podem, pessoas mais próximas a ela não vão conseguir ter uma palavra de consolo, humanamente falando, mas vão poder ajudar para que o Espírito Santo possa consolar. Como ele faz isso, irmãos? Ele penetra onde o homem não penetra. Quando falamos da divisão da alma lá que separa, né? Há uma separação, e a única, porque ele vai lá onde o homem não consegue ir, ele vai lá no âmago da alma, ele vai lá e toca, ele sabe como fazer, porque foi ele que fez todas as coisas. Então, com toda certeza, é um momento difícil.
mas ela deve entender que ela tem que entrar agora no caminho da superação, entender que ela tem uma família, que ela tem filhos, que ela tem um esposo e ela é a coluna desta casa. Em alguns casos, como os lidos, mencionados no Face, no WhatsApp, por telefone aqui, com a participação dos nossos ouvintes, a gente vê que essa dor, ela se amplia, né? São dores, às vezes, por causa de. Então, por exemplo, ouvintes aqui falando sobre pessoas que foram vítimas, por exemplo, de um acidente, de uma enfermidade. Tem um ouvinte contando a história de alguém que tirou o dente ciso e ficou em coma e depois morreu. Outros aqui falando sobre negligência médica. É aquela coisa que você diz assim, se isso não tivesse acontecido, a pessoa estaria viva. Essa é a resposta aqui, é a frase que a gente elabora, né? Se não tivesse arrancado o dente, se não tivesse ido naquele médico, se o médico tivesse atendido, a perda, né? E se, por exemplo, no caso aqui de gente que foi atropelada e o motorista foi embora, não prestou assistência. Em todos esses casos, você tem a dúvida, se isso não tivesse, isso, ou seja, aí inicia, né? Se eu tivesse ido eu, se eu tivesse ido buscar, se eu tiver, tá certo? A filha tá dentro do ônibus, vai de ônibus, bate ônibus e morre. Mas se eu tivesse ido buscar a minha filha, mas eu estava em casa com preguiça, eu estava cansado, começa uma série de elaborações que não vão levar a nada saudável, pelo contrário, vão gerar enfermidade, vão gerar tristeza mais profunda, angústia que não vai resolver absolutamente. Gente, presta atenção, você sabe disso. Se isso resolvesse, estava bom. Se você dissesse, olha, se eu tivesse ido, não teria acontecido isso, se isso resolvesse, estaria bom, mas isso não resolve. Você não tem controle, entenda, você é limitado. Se eu tivesse ido, não teria acontecido, você não pode afirmar isso. Isso é uma hipótese que você não tem como provar se é verdade ou não. O que tem que ser feito hoje? Infelizmente, nós temos que encarar uma realidade. A verdade é essa, tem que encarar essa perda de uma forma onde somente o Espírito Santo de Deus é capaz de nos ajudar. Então você pode buscar informação, você pode buscar alívio numa palavra. Eu acho que muitos amigos nessa hora estão perto e tem gente que fala demais, tem gente que quer dar muita explicação, entendeu? Tem gente que quer dizer uma coisa ou outra, até eu acredito com a melhor das intenções, Eu acho que numa hora como essa, a pessoa sente dores tão profundas que as palavras deveriam ser mais simples e mais amorosas possível. Calce a sandália das pessoas. Não fique querendo dar palavra de ordem, melhora, vamos lá, é isso aí, vambora. Não, isso, senhora, gente, se isso resolvesse, estava bom, viu? Eu ia me especializar nesse negócio, que eu sou bom em animar as pessoas, mas não é isso que resolve. JR, tem uma questão aí que eu discordaria de você. Pois não, fica à vontade, pastor. Porque na realidade, eu não acredito que são palavras que sejam bem intencionadas, se essas palavras de fato não possam trazer a confiança. Mas o que eu queria colocar aqui... Não, só para explicar para o senhor, é o seguinte, mas é que eu puxar aqui um diálogo eu vou dar um exemplo da própria palavra de Deus. Os amigos de Jó, enquanto ficaram calados, consolaram. Essa na questão. hora que abriram a boca, foi uma tragédia atrás da outra. Eu estou entendendo o que você está falando, mas justamente... a pessoa está na melhor da intenção. Eu estou encorajando a pessoa a não falar, não estou encorajando a pessoa a falar. Amém. Entendeu o que é esse? Eu estou dizendo o seguinte, é que a pessoa que escuta... Cuidado com o que fala. A pessoa que escuta não se deixe levar, até criando um tipo de resistência e raiva com aquela pessoa que fala. Porque pode ser que aquela pessoa que esteja falando com a melhor das intenções, é o que ela consegue falar, coitada. Ela não devia falar nada, mas é o que ela consegue. Mas pelo menos ela está perto. Eu quero valorizar a quem está perto e não quem cruza os braços e vai para longe. A sua palavra faz mais um alerta para quem consola. Claro. Amém. Tem pessoas que às vezes ainda diz assim, ainda diz assim, isso aqui foi melhor para você. Mas como foi melhor para mim? É uma palavra que
Então, em suma, ficou claro. que eu disse, minha intenção para ficar muito nítido isso aqui é o seguinte: olha, você às vezes quer falar alguma coisa, você não tem o que falar. Mede as palavras. Tá certo? Abraça a pessoa. Fica em silêncio. Deixa uma palavra bíblica, chora com ela. Glória a Deus. Esteja ali, sirva a pessoa. Ela precisa de alimento, sirva a pessoa. É preciso de alguém para arrumar a casa, sirva a pessoa. É preciso de alguém para buscar, para levar, para resolver alguma questão, sirva a pessoa. Sirva. Essa é uma das formas mais extraordinárias que você tem de produzir consolo quando você não tem o que dizer. Sirva. JR, tem uma questão que eu queria pontuar aqui, isso quando é foi cortada. Nós precisamos também entender que o Pedro, querendo consolar a Jesus, se tornou uma pessoa repreensível. E muitas vezes, o que nesse momento de fragilidade, de dor, Satanás também chega perto da pessoa. E justamente para acusar a Deus, e justamente para trazer peso de consciência, para que o seu coração se esmoreça em relação à sua fé, em relação à sua confiança, em relação à própria bondade que Deus tem para conosco, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades que estão observando-nos, esperando uma brecha para estar agindo, para colocar no nosso coração de que Deus foi injusto, de que Deus foi mal, de que Deus nos largou, enquanto Deus não faz isto. Deus continua nos amando. Uma querida ouvinte aqui no Face, Viane, dizendo: minha mãe faleceu em novembro, vítima de um câncer que nem deu tempo de tratamento. Foi muito rápido, doloroso demais, mas mesmo na dor dela e de toda a família, pudemos ver a mão de Deus operando em nosso favor. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, somente Ele, possa gerar sobre a sua vida o consolo que vem da parte do Pai, a força que você precisa para continuar a caminhada, na certeza absoluta de que as nossas palavras vão e vêm, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e ela é que gera vida, consolo, conforto, força, coragem para vencer o dia a dia e prosseguir na caminhada ao lado do nosso Deus e Pai. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.
todos cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Você conhece alguém que não consegue aceitar a morte de um ente querido? E a gente encerra por telefone com 80% dos ouvintes dizendo que conhecem. No site, 78% deles também conhecem. Muito obrigado aos nossos queridos e maravilhosos ouvintes. A participação de cada um de vocês com a gente hoje enriqueceu profundamente. Eu estou absolutamente convicto de que este é um programa que entra, é mais um desses que entra para a história. E tenho certeza que muitos ouvintes vão continuar nos acompanhando. Afinal, a partir das 7 horas da noite de hoje, este programa já estará disponível no nosso debate93.com.br, debate93.com.br. Você poderá acessar a hora que você quiser, inclusive compartilhá-lo, mandar o link para alguém que você conhece, uma pessoa que precisa. Você sabe quem precisa. Então, seja um instrumento de Deus para fortalecer e consolar o coração de quem precisa. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte dizendo, J.R., sou adolescente, a única que conhece Jesus, a única que conhece Jesus na minha casa sou eu. Só que eu não moro com meus pais por causa da minha mãe. Ela já me espancou 4 vezes, embora não consiga viver com ela, eu a amo. Nosso relacionamento é complicado demais, eu morro de medo dela. Meus pais são usuários de drogas, eu não sei o que fazer. O que leva uma mãe a não amar a sua própria filha? Será que nascer foi um erro? Sempre me questiono se não conseguirei ser feliz. Como filha e a única que conhece Jesus, o que devo fazer? Pergunta a nossa ouvinte. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Quero lembrar a você, ouvinte amado, que nós já estamos aí pertinho do nosso Som Gospel, uma grande festa. Som Gospel 93, edição 2015. Nesta segunda-feira começa o nosso Som Gospel 93, o maior concurso de talentos do rádio de todo o Brasil. Você não pode perder. E você já poderá conhecer os candidatos no site somgospel93.radio93.com.br. somgospel93.radio93.com.br. Tem muita gente talentosa, hein? Gente cantando a beça, gente que tem vozes assim maravilhosas participando esse ano. Fique ligado e escolha seu candidato preferido, pois no final de 3 meses o vencedor leva um carro zero, a gravação de um single e um clipe pela MK Music. Som Gospel 93 é um super projeto da 93 FM, é um super projeto de Deus para abençoar o coração de todo o povo de Deus que vai nos acompanhar e vai participar com a gente. Já está no ar o nosso Som Gospel 93 nesta segunda-feira. Vai começar, minha gente, e vai ser uma grande festa e com certeza vai ser bom demais ter você com a gente no Som Gospel. Muito obrigado, apóstolo Alexandre Macedo. Leva um abraço carinhoso ao povo querido da Primeira Igreja Batista de Inhaúma, pastor. Obrigado, JR. Eu só queria deixar um texto da palavra, porque como você falou muito bem, esse debate logo mais está liberado. Eu creio que muitos serão edificados. Isaías 57:15. Deus nos diz o seguinte: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito
e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Bênção pura. Muito obrigado, doutora Marluce. Deus abençoe sempre. Amém, JR. Um beijo para as mães que perderam, né, de alguma forma, e para as pessoas, né, que estão sofrendo com perdas. E um beijo aqui para o Marcos, que sempre está nos ouvindo e assistindo, para Josilane, Miqueias, Elaine, Arthur, Wallace, os netos de Oliveira. Ele está sempre ligado aqui na 93. Obrigado, gente. Pastor Jorge, obrigado. Leva um abraço para o povo da Assembleia de Deus de Belfor Roxo, pastor. Todo o campo da Assembleia de Deus de Belfor Roxo, um forte abraço também para o pastor João Nunes, da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, pastor Josivaldo, irmã Rose, Gesiel, um forte abraço e um beijo no coração, e fique sempre ouvindo a 93, a melhor do Brasil. Amém. Reverendo Lael, muito obrigado, querido. Leva um abraço para o povo da Igreja Presbiteriana de Bangu. Eu acho engraçado, né? Trouxe alegria ao nosso coração de saber que nós estamos na melhor rádio do Brasil. É isso aí. Deus abençoe. Amados de Bangu, um beijão para todos vocês. Dona Glória, que está nos ouvindo, eu estou devendo uma visita aí para a senhora. E também desejamos aí um bom dia aí para os voluntários do INCA e também do INTO, que nesse momento estão prestando assistência espiritual àqueles pacientes que tanto carecem do amor e do carinho de Deus. Meu irmão, minha irmã, não se julgue e nem julgue a Deus pelas coisas que acontecem com o teu familiar, mas creia na bondade e na misericórdia de Deus, que Deus continua sendo bom para você. Bênção pura. Nós vamos orar juntos e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, e eu estou dizendo a você, ouvinte, que é hora de agradecer. Essa é uma etapa. Essa é uma etapa. Nós vamos orar juntos com o apóstolo Alexandre. Nós vamos agradecer pela luta, agradecer pelo sofrimento, agradecer por tudo que já aconteceu. Não é fácil, agradecer pelo tempo vivido e também por esse momento de dor. Vamos agradecer, é uma etapa, e vamos clamar pela graça de Deus sobre a nossa vida. Vocês têm me acompanhado aqui, sabem que há muito tempo nós temos orado todos os dias ao final do programa pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. É uma oração que a gente não vai parar. A gente precisa continuar a orar. Eu queria encorajar o povo de Deus, lideranças, irmãs de oração, os pastores, ao povo de Deus, a que estejamos orando por esses motivos e sempre lembrando da cura dos enfermos e do consolo aos corações enlutados. Vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos por esse dia em especial, por esse momento em que essa rádio foi usada como instrumento do teu Espírito para consolar os que estão enlutados, trazer esperança aos desesperançosos. E Pai, clamamos pela cura, que haja restauração física, sempre nos dando a entender que a tua vontade é soberana sobre todas as coisas. Abençoe esta rádio, toma nossas vidas, abençoe todos os nossos ouvintes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.